Olá pessoal, estamos aqui em mais uma edição do Portfólio Talks, hoje com um convidado muitíssimo especial, meu amigo tricolor de aço, Maia Júnior, entre outras coisas. Essa é a maior virtude dele, mas ele tem muitas outras. E aqui ao meu lado está Cássio, meu grande amigo Opa, também, nosso co-host aqui, ou ele é o host, eu sou o co-host, enfim, tanto faz. Cássio, isso. É, como é que tá aí a expectativa para entrevistar o homem? olha, eu estou aqui animado. Animado, animado, É muita uma, coisa para falar, né? o Maia Júnior ele tem uma experiência eh, enorme, tanto no setor público, no setor privado. Então, são muitas contribuições que estão por aí, né, em todo lugar, né? Tem alguma realização que foi feita, né, pelo Maia ao longo de toda a sua trajetória. Então, estou muito ansioso e animado para aprender um pouquinho mais, com essa pessoa que é espetacular. E Maia, já dando as boas-vindas para você, eu queria que você explicasse, porque aqui o negócio é bem rápido, não tem muita enrolação não, porque a gente está na rádio, tem que ser rápido. Explicasse um pouquinho de como você entrou, para quem não sabe, que está assistindo a gente, o Maia é do conselho lá do Grupo Portfólio. Antes da gente entrar mesmo no tema, que você explicasse como é que foi essa entrada aí no conselho, depois a gente entra na temática do programa. Olá, Marcel, Cássio, né? Uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês. Eu acho que pela amizade e pela história nossa, vai ser um bom bate-papo aqui. Podem ficar bem à vontade em relação a Pode mim. perguntar tudo? Pode perguntar tudo. Viu? Esse convite do Cássio, para mim, foi uma surpresa, né? Eu tinha tomado a decisão de não continuar no governo do Camilo, né? E na pandemia eu tomei uma decisão de estreitar meu tempo de trabalho e alargar o meu tempo com a família e com os amigos, né? Inicialmente eu coloquei que eu ia ver se aceitava uns convites de conselho de administração, né? Quando o Cássio me convidou, eu já tinha 2 conselhos e estava palavrando um terceiro quando ele me convidou, né? Foi surpresa para mim, mas foi muito fácil pela temática da conversa, né, que eu ia colaborar com ele, né, que era uma das coisas que me prende muito hoje, né, a gestão, né. Eu, como engenheiro, né, fui amadurecendo e a profissão da engenharia te permite muito isso, né. É difícil você ter um bom engenheiro e ele não ser um bom gestor. Sim. E o Cássio me apresentou um projeto diferente dos outros que eu estava, né. E dentro dessa minha linha que eu adotei ao longo da minha carreira, que é a gestão, a eficiência, eu sempre me cobrei muito desse lado. E eu conhecia já o Cássio, tinha prestado alguns serviços que eu acompanhei, né, do outro lado do balcão, mas já nos conhecíamos, né, e ele teve uma temporada que ele também foi do Apvida, eu também passei pelo Apvida como conselheiro. E eu aceitei o projeto dele porque ele tem hoje, talvez, ouro em pó na mão dele do ponto de vista de gestão não só pública como privada. Tá? E o Ceará se ressente, né, de uma empresa bem qualificada em gestão. Muitas nasceram, muitas desapareceram no Estado, porque muitos não compreenderam que uma boa empresa, para se projetar, ela precisa ultrapassar as fronteiras, os limites. Tem que começar a andar pelo Brasil e, quem sabe, até para fora. Perfeito. Né? Então, esse projeto do Cássio, que já era uma empresa grande aqui, uma empresa no Ceará de consultoria com mais de 300 funcionários, já é uma empresa para ser respeitada. Eu tenho uma trajetória assim, muito alinhada com mudanças, né, com motivação de crescimento, né, com transformações, né? Então, um projeto já pronto, concorrente do Cássio, não me atrairia tanto como o projeto que ele me ofereceu. Porque é um projeto que a gente também aprende, porque a gente interage, né? E ele montou uma governança muito interessante, com muita transparência. Né? Muito participativa. Muito né, participativa. Essa é uma virtude enorme, porque o time dele de primeira linha participa de tudo dentro do conselho. Né? Então está vivendo, né,
um processo que não é de crítica, mas é de avaliação do que é melhor para a empresa. Perfeito, perfeito. Tá certo? E a gente está lá, vai fazer um ano agora, né? Acho que a partir de amanhã faz um ano. Olha aí, um programa de aniversário da participação de Maia no conselho, hein? A gente não sabia. Não sabia. E a equipe dele me recebeu muito bem, né? Legal, me demais. prestigia bastante. É uma turma jovem, é outra coisa que me anima muito, né? Eu gosto de trabalhar com pessoas mais novas, pessoas jovens que sejam inquietas como eu fui a vida inteira. Perfeito. E ele falou, o Maia falou, Cássio, sobre projetos de iniciativa pública e privada. E a gente, para não fazer mais uma entrevista com o Maia, que já deu inúmeras aí ao longo da longa e extensa carreira dele, a gente decidiu focar em projetos específicos, né? Isso. Conta aí pro pessoal que está assistindo a gente quais os projetos que a gente escolheu, de tantos que o Maia participou e contribuiu aqui com o Estado do Ceará na iniciativa pública e privada. Isso. Conversamos agora há pouco, né, sobre em que nós iríamos abordar. Então, tem 2 casos bem interessantes. Um deles é da construção e desenvolvimento do Porto do Pecém. Então, vou contar um pouquinho... O Porto do Pecém não teve lá sempre não, né? Alguém construiu aquilo ali, né? A galera mais nova que tá aí acha que é um negócio assim, que já estava aqui há muito tempo, mas é bem recente na história do Ceará, em algum momento nasceu a ideia, a partir de alguma necessidade ou uma oportunidade, e também em algum momento alguém trouxe essa ideia, né, para o papel e para a execução. Exato. Então é interessante de conhecer um pouquinho dessa história, todo o que aconteceu, o que foi relevante no aspecto de gestão, e que outros empresários, outras lideranças possam aprender, né, com esse processo. Perfeito. E o segundo caso foi da RM Telecom, uma empresa que foi gigantesca, né? E que o Maia Júnior foi um dos principais acionistas. É uma empresa que começou pequena aqui no Ceará. Ela prestava serviço para a Oi na época, quando eles começaram com o desenvolvimento da RM. Eram cerca de 350 fornecedores prestando o mesmo serviço que a RM Telecom fazia para a Oi. Ao final, né, de alguns anos, ficaram somente 2 fornecedores, né? A RM e uma outra empresa. E para entender um pouquinho de toda a trajetória, cerca de 5.600 municípios em todo o país, a RM estava presente em quase 4.000. Nossa. Então números impressionantes, a gente vai saber já como é que ele chegou até lá, né? Qual é a mágica? Exato. O que é que a gente faz para sair aqui do nosso, né, do nosso pequeno aqui para chegar numa empresa com essa dimensão? Então, são dois cases, né, aí que escolhemos, né, para discutir um pouquinho e poder aí então, gente, se você passar para quem está escutando e assistindo. Se você está assistindo ou escutando e se interessa mais sobre gestão privada, espera um pouquinho, que a gente vai falar dela já e a gente vai começar aqui sobre gestão pública, mas no final das contas o Maia estava comentando com a gente ali em off que é gestão, né? Que é tudo gestão. Tudo é gestão. Então a gente queria começar com o Porto do Pecém, Maia. Me conta aí como é que foi tirar finalmente essa ideia do papel, que eu me imagino que ela já estava no papel há algum tempo, né? Por incrível que pareça, não estava no papel, né? Pesquisei errado. Na realidade, para entender um pouco o Porto do Pecém, eu tenho que fazer uma rápida colocação aqui sobre os desafios, né, que eu recebi do então governador eleito do Estado do Ceará pela segunda vez, o governador Tasso Gereissati, para formar na sua equipe. Surpreendentemente, eu ainda bastante jovem, né? Eu tinha 38 anos quando aceitei esse convite dele, para ser secretário de transportes, né? Toda a política modal de transportes. Qual a idade, seu mais? Desculpa. Eu tinha 38 anos. Hoje estou com 66. Muito né? jovem, né? Para assumir uma secretaria desse transportes, toda a política de transporte, de energia, de comunicações e de obras públicas. Isso tudo estava na secretaria que eu assumi, né? E tinham mais 2 secretarias na área de infraestrutura, que era uma secretaria de desenvolvimento urbano, muito focada na gestão de cidades, né? E saneamento básico. A CAGES era vinculada a essa outra secretaria, que era dirigida pelo Adolfo Marinho.
e os recursos hídricos, que era dirigido pelo Ipérides, né? E naquele momento, depois do primeiro governo do Tasso, que foi um governo muito, inicialmente, de ruptura, né? De saneamento das contas públicas do Estado de Ceará, de arrumação da casa. E depois veio o governo do Ciro, que também enfrentou uma crise muito grande, o abastecimento d'água de Fortaleza, né? A construção do canal do Trabalhador em tempo recorde, né? E havia, nesses 2 primeiros governos, né, houve uma dedicação muito grande, não só na arrumação, mas na melhora dos serviços mais essenciais à população. Né? E aí, junto, em paralelo com isso, o Estado fez uma escolha para o seu desenvolvimento de projetos estruturantes. O Estado, desde o Vigílio Távora, pleiteava uma refinaria, pleiteava uma siderúrgica, né? E as primeiras negociações com esses empreendedores, que eram privados, né, já não era mais a lógica do Brás, né, uma siderúrgica de capital público, uma refinaria de capital público. Tivemos que ir atrás de parceiros. Né? E eu me lembro de uma reunião em São Paulo com o pessoal da YKK japonesa, que tinha a tecnologia das mais modernas no mundo, que era a redução direta através do gás natural, né? Os fornos eram de redução direta, não eram fornos a carvão, né? Eram fornos a gás, a energia que fazia Sim. a redução do minério para poder sair as placas e depois a laminação. E a YKK, que hoje é Yokohama Steel, né, eles colocaram na mesa que não existe um projeto de uma siderúrgica sem um porto. Né, que estavam dispostos a vir investir no projeto do Ceará. Juntamente, eles eram parceiros da Vale do Rio Doce e da CSN, que naquela época tinham acabado de ser privatizada. Né? A condição ali é que houvesse um porto para que eles de águas profundas. Né? Aí você ia para o outro lado da mesa conversar com a Petrobras e com os parceiros privados, né? Eles diziam a mesma coisa, ser um porto de águas profundas, e o Ceará não tinha o porto de águas profundas. Né? O porto do Mucuripe tinha calado de 10 metros, normalmente de 8 por conta do assoreamento, e a gente precisava de um porto entre 16 e 18 metros. Né? Aí, nessa conversa em São Paulo, o Tasso pediu 10 dias para responder, foi uma semana, na realidade, para responder se o Estado construiria o porto ou não construiria. Aí ele, na época, pediu uma audiência ao presidente Fernando Henrique, todos sabem do apoio e dessa ligação, né, do Tasso com o Fernando Henrique, e o Fernando Henrique prontamente autorizou o então ministro do Planejamento, o Serra, ministro Zé Serra, a destinar uma rúbrica do orçamento do Ministério do Transporte para construir o porto do Pecém. A partir daí, a gente voltou aos japoneses, comunicamos, né, e os parceiros brasileiros, e o que é que aconteceu a partir daí? A gente teve que, dentro desse projeto da siderúrgica, e da refinaria, né, para sedimentar um projeto estruturante econômico no Ceará, vinha também esse conceito que eu falei aqui no início de uma infraestrutura competitiva. Aí tivemos que pensar completamente o conceito do PECEM. Então partimos para fazer um conceito, né, de construção de um porto atrelado a uma coisa diferente, a um distrito industrial. Então era um conceito logístico somado a um conceito econômico, industrial. Né? Então, todo o planejamento desse porto passou por isso. Muitas pessoas não sabiam nem o que é que a gente estava fazendo naquele master plan. Havia muita incompreensão também. Porque não sabiam o que era a explosão, né, desse projeto. E a transformação que isso ia trazer para a economia. Para a economia. Então, daí nasce a Siderúrgica do Ceará, que, graças a Deus, o planejamento público funcionou, né? Já estava pronto o porto, né? Porque a Siderúrgica começa a operar em 2016 e nós concluímos o porto em 2002. Perfeito. Mas fazendo um salto histórico aí, quando é que essa incompreensão
se torna admiração, porque hoje o Porto do Pecém é um orgulho para todos nós, né, para o cearense, para o Nordeste. Quando é que você percebeu que, gente, agora conseguimos convencer a opinião pública, aqui puxando um pouquinho o lado para a minha sardinha, de que isso é um grande avanço para o estado do Ceará? Eu lhe diria que essa mudança, né, ela se inicia, né, quando o governo do Cid, né, que assumiu como um governo de centro-esquerda no estado do Ceará, apesar dele vir pessoalmente, né, de todo esse projeto do Tasso, né, juntamente com o irmão e toda a família, eles participaram intensamente do projeto de mudança, né? Nesse momento, né, o Eudoro, que foi um grande articulador, monta na Assembleia um pacto pelo PECEM, né? Aí já eles começando a enxergar o valor do PECEM, né? Teve um trabalho longo dentro da Assembleia, né? Foi formado um grupo de trabalho na Assembleia, e ali todos os políticos passaram a conhecer melhor os conceitos do projeto. E o projeto foi ganhando outros adeptos dentro do Estado, né? Além da mídia, a mídia ficou dividida na época, né? O jornal O Povo apoiou o PECEM, o jornal Diário do Nordeste foi contra o PECEM, né? Sim. Porque o jornal tinha, naquela época, né, uma relação difícil com o governo de mudança liderado pelo Tasso, pelo Ciro. E essa compreensão foi ganhando corpo. Por quê? Porque o PECEM passou a ser uma realidade, não era mais um conceito de um projeto, de uma obra. Começaram a ver o interesse do Brasil, dos grandes investidores apostando os empregos aqui, gerados, né? Os empregos, os projetos sendo implantados, os projetos sendo atraídos, os grandes investidores internacionais, né? E o Eliezer Batista, numa visita ao Porto do PECEM, olhou para mim e disse: meu filho, quem lhe assessorou em tudo isso? Eu disse: por quê, professor Eliezer? Não, porque eu acho que vocês atiraram no que viram e acertaram no que não viram. Isso foi um elogio ou foi uma crítica? Não, um elogio, não. Foi. Aí eu perguntei a ele, ele disse: por quê? Ele disse: porque o conceito desse projeto é maravilhoso. Que legal. Tanto bacana. é que o filho vai construir um porto do Rio de Janeiro, que é o Porto de Açu, copia todo o modelo do Porto PECEM, que foi um modelo de engenharia desenvolvido por pessoas aqui da Terra, com o apoio da engenharia da Vale e da engenharia da Petrobras. Talento tem aqui também na nossa terra, né? Fizemos, a gente só trouxe de fora aquilo que nós não tínhamos aqui, para você ter uma ideia, né? Mas o Brasil tinha condições, no Rio de Janeiro, tinha laboratórios do Ministério do Transporte. O que a gente trouxe de fora foram só os modelos matemáticos que a gente foi importar na Dinamarca. Então, aí o porto já praticamente construído, operando, os investimentos vindo. Aí, doutor, não dá mais para ser todo mundo quer sair na fotografia. E graças monte, a Deus... A gente está com um pai aqui, mas tem um monte. Graças a Deus, hoje tem muitos. O porto hoje é uma unanimidade. Então, vamos falar aqui de um outro projeto, que Exatamente. foi um projeto aí mudando aí de toda a área. Gente, só para quem está acompanhando a gente, agora a gente está saindo da gestão pública para a gestão privada, conforme prometemos aqui no começo do programa. E aí o Cássio já fez uma introdução lá, mas vamos retomar aquela introdução? Isso. Dentro do privado, pouca gente conhece, mas o Maia Júnior também é empresário. Teve uma empresa gigantesca, que eu também comentei no início, a RM. A RM, inclusive, foi cliente da Portfólio. Eu sei disso. Então, nós trabalhamos em alguns projetos lá, 2 bem significativos. Então, Maia, fala um pouquinho do início, né? Eu sei, assim como toda empresa, começa pequeno, né? Eu acho que você, não sei quantos anos você tinha, mas tinha um sonho de construir, né, um negócio próprio. Não sei se você também sempre teve isso como um interesse, um projeto de vida, mas enfim, você começou do zero com a construção de um negócio que alcançou todo o país, né? Então fala um pouquinho como foi essa trajetória e o que é que você fez de diferente, tá? Ou que você não fez, mas que poderia ter, no caso, trabalhado para alcançar resultados ainda melhores. Cássio,
Isso é uma sequência, né, continuada, não é uma coisa que venha da prateleira do supermercado, né? Você vai moldando e vai ajustando essa empresa e esse processo, né, aos desafios, sobretudo do cliente, né? Quem movimenta muito o crescimento da empresa é o seu cliente, a sua demanda, né? O Marcel aqui, que está aqui, você sabe muito bem disso. Agora, para você atender essa demanda, em primeiro lugar, você tem que ter um excelente time, o melhor que for possível, né? Você, agora há pouco, falou de uma frase que eu usava muito, né? A frase era do Kotler. Ele dizia que o resultado era consequência das coisas bem feitas. Eu usei isso muito na RM, né? Como acionista, presidente do conselho de administração, o lucro é resultado das coisas bem feitas. Perfeito. Se eu faço as coisas bem feitas, né, eu vou alcançar o lucro, né? Eu sempre fui movido a resultados, né? Vejo, inclusive eu usava e uso muito o futebol como paradigma, às vezes, de algumas colocações para a equipe. Mas o primeiro ponto importante para montar uma empresa e ela ter sucesso, né, fora você montar o projeto e dizer os objetivos para a equipe com clareza, né, é montar uma boa equipe. Tá? Não procure os mais ou menos. Tá certo? Você tem que ter uma equipe bem mesclada, de pessoas que têm um alto grau de liderança, de conhecimento, de compromisso, né, e que queira realmente trabalhar, que aquilo ali para ela é importante, né? Essas pessoas, dentro da empresa, elas fazem a empresa. Isso é uma metodologia que eu uso muito, eu acho que você até já vai se lembrar dela. A gente já conversou muito isso no Conselho da Portfólio. A segunda coisa, essas pessoas vão gerenciar processos. Tá certo? E essas pessoas vão conseguir um nível de excelência quando esses processos conseguirem, de tanta repetição, se repetirem aonde a empresa estiver. Um processo financeiro, eu vou tratar esse processo em Fortaleza do mesmo jeito que eu vou tratar ele em São Paulo. Tá certo? E isso só se faz, né, quando você redesenha esses processos, sistematiza e treina essas pessoas à exaustão. Quando elas dominam, né, porque o processo padroniza as ações. Perfeito. Tá certo? Então, são e pessoas a sistematização garante a garantia, né, dessa padronização, por um lado, e, por outro lado, a sistematização é muito importante do ponto de vista gerencial para essas pessoas e para o staff superior da empresa, que são os controles. Porque a sistematização, ela te proporciona um processo muito importante, que são as informações que você vai trabalhar no dia a dia, né? E isso vai ajudar seu poder de decisão. E, além das informações, o controle. Você passa a saber os números da empresa e, quando vem uma coisa errada, você rapidamente enxerga em alguns relatórios gerenciais. Então, empresa, para mim, sempre eu disse, são pessoas, mais processos, mais tecnologias, né? Sobretudo sistemas. Tá? Alinhado a isso, tem uma coisa muito importante que eu falo e procuro sempre nas empresas que eu trabalho. Qual é a regra do jogo? Essas pessoas estão debaixo de que regra? A regra no serviço público é a lei. Numa empresa é o estatuto. Perfeito. O estatuto diz para o conjunto de funcionários e acionistas qual é a regra que a gente tem que seguir. E o desdobramento desse estatuto, né, em regulamentos, né, em comitês de ética, né, comitês de governança, risco, né, você dotar a empresa de uma instrumentalização que eu chamo de arranjo institucional. Meu amigo, você cometeu um equívoco profissional, né,
quem vai te julgar? Não, quem vai lhe julgar é o comitê de ética que a empresa tem. Existe, Isso quando tem que você estar entrou, bem claro, tem que né? estar bem claro. Você entrou, ó, aqui a empresa segue esse padrão de ética. Segue este regulamento. Mas o que eu Tá. vi muito na RM, que eu fiquei impressionado na época, tinha muito indicador. Tinha número para Aí é tudo. informação. Que Né? era isso aí também. Porque a gente trabalhava com SLA, então a gente tinha que medir não só os indicadores financeiros, os indicadores operacionais do cliente. Né? O SLA é um conjunto de indicadores que você tem que entregar ao cliente. Né? E aí, esse conjunto, né, eu colocaria, né, o 1 é o arranjo institucional, pessoas, processos, sistemas, tá? E um bom ambiente de trabalho. Né? Um ambiente de trabalho que você se sinta bem. Sim. Se ao sair de casa, você tem que encontrar um ambiente de trabalho acolhedor. Queira ir para lá, né? Que ele se sinta bem. Se Rapaz, sinta bem. Aqui eu não estou... limpeza. Eu mesmo adorava quando eu viajava nas filiais. A primeira coisa que eu fazia quando entrava na sede da RM era ir num banheiro. Aí eu chamava o gerente, me diga uma coisa, quem é que vem para esse banheiro? Você vem aqui todo dia? Eu não posso aceitar um banheiro desse para o meu funcionário. Tá certo? Então, esses padrões de dar uma boa condição de trabalho ao funcionário, horário de refeição, refeição adequada, né? Cumprir com as suas obrigações, né, para ganhar, o funcionário ganhar confiança na empresa. E depois que ele ganha essa confiança, ele se sente bem na empresa, ele dá tudo. Né? Um interessante, quando faz essa analogia com time, né, hoje o passe de um ex-RM é muito alto. Você olha, tá valorizado no mercado? Você vai nas A empresas... maior alegria que eu tenho hoje é essa que você está citando. Você vai nas empresas, você olha o nível lá, a quantidade de pessoas que muito foram RM, que estão no mercado de trabalho e com sucesso. E muito Fazendo bem. analogia com o futebol, é que jogou aonde? Jogou na RM, isso. então é craque. Aí Então pode contratar. É isso, Damar? É do jeito que está o Fortaleza. Desse jeito a gente vai perder a audiência também toda da torcida do Ceará. Pessoal, a gente vai trazer torcedores do Ceará também, viu? Aí o Maia chega lá na reunião de conselho, Cássio, ó, contrata essa pessoa aqui, não sei o quê. Aí eu, peraí, eu tenho que vender, eu vou vender a empresa primeiro. Mas gente, a remuneração, diante desse conjunto, quando você monta essa metodologia, a remuneração é consequência. Porque outro segredo é você também dividir com os funcionários o resultado. Perfeito. Né? Não pode ser só do acionista o resultado. Né? Então tinha também as premiações, os bônus, isso era importante. A gente já estava baixando antes de vender a RM para fazer uma estrutura de stock option. Como aqui no Ceará eu só conheço o Dias Branco que tem. Né? Um prêmio que você passa a ter ações da própria empresa. Né? Mas, olha, se então Oi... é esse conjunto, rapaz. Tudo, não tem mas, segredo na gestão. Caminhando. Se a Oi tinha cerca de 350 empresas trabalhando na operação. E no final, quando ela adquiriu a RM, ela tinha 2. Né? Então, saíram muitas no processo. Então, com certeza, ficou quem se destacou. esses fatores que foram mencionados, eles foram fundamentais. E esses fatores, para você ganhar a competição, esse fator ele leva a um ponto sine qua non para você fazer o crescimento da empresa. Ganhos de produtividade. Não existe premiação se você não tem ganhos de produtividade. Não existe resultado sem ganho de produtividade, porque a concorrência é muito grande. Né? A produtividade é a palavra mais chave numa empresa, Cássio, na minha opinião. Para quem quer se estabelecer, né? Porque o Brasil tem um tempo de vida útil muito curto das empresas. As empresas nascem e fecham numa velocidade muito grande. Então é preciso que você ganhe produtividade. E o que aconteceu conosco foi realmente em função de todos esses investimentos. Investia muito. A RM tinha, no acordo de acionistas, né? Ela tinha, antes do lucro, né? Depois do imposto de renda, o que sobrava, tinha um percentual destinado para treinamento dos profissionais. Tinha, antes do lucro, tinha um destino para manutenção de sede, que isso é um aspecto de bem-estar, tá certo? Tinha para o risco.
A RM preservava o risco, tinha lá um percentual do lucro que era capitalizado para o risco, tá certo? Tinha um percentual para investimento em desenvolvimento. Então, todos os anos a gente estava investindo sempre dentro da empresa com esse grande objetivo, né, de cumprir o objetivo maior, mas, sobretudo, de ganhar produtividade. Porque, como você disse, eu tinha 350 concorrentes só dentro da Oi. Né? Nós terminamos derrubando, juntamente com uma empresa de Minas Gerais chamada Telemon, no Brasil, 348 né? concorrentes. Impressionante. Porque o cliente constantemente chamava para distribuir com ele esses ganhos de produtividade. Quem não tinha preço. Quem tinha uma reserva de gordura de preço para dar ao cliente. Porque nas negociações contratuais, todos os anos o cliente queria me dar o meu pedaço. Vocês estão investindo e cadê o pedaço meu? Né? Baixar o preço. Ele queria um preço menor. E eu tinha que ter eficiência para fazer com preço menor. Isso aí foi o conjunto. Mas time. Prestigie quem tem um bom time. Para a gente fazer uma ligação e já ir caminhando para o final, entre gestão pública e privada, a gente pode colocar o time como a interseção desses dois? Você sabe qual é a grande diferença entre a gestão pública e privada? Nem todos entendem assim, né? Porque o burocrata público não pensa assim. Mas é o risco. Na empresa privada, né, quem toma o risco é o negócio. Então eu tenho que me desdobrar para não tomar o risco. Né? No setor público, quem toma o risco é a sociedade. Eu fazer mal feito dentro do serviço público e fazer o mesmo serviço com retrabalho várias vezes, quem paga somos nós. O servidor público não tem essa noção de que ele também paga. Porque quando ele está pagando o imposto dele, ele também está pagando esse retrabalho. O retrabalho é custo dentro da empresa. Então a gente queria já agradecer aqui ao Maia, participação, como sempre, brilhante, né? Muito elucidativa, a gente aprende demais. Queria que o Cássio deixasse aqui o recado final, a saudação final dele para o Maia, para o nosso ouvinte telespectador, e que acompanhe o Portfólio Talks, né? Programa que a gente está iniciando aqui nos primeiros episódios junto à Rádio Beach Park. Então, Cássio, deixa teu recado final aí. É interessante escutar toda essa história, né, do público e do privado, né, vindo de alguém que viveu, né, que não apenas leu, mas que viveu esse processo. Um pouquinho só 22 anos, mais. De uma forma... Tem mais. Tem mais, né? De uma forma bem intensa. Exato. É interessante que um tema tão complexo, a gente simplifica, né, para essa questão das pessoas. Perfeito. Maia simplificou no fim como pessoas, processos e tecnologia. Não é isso? Muito obrigado, Maia. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo, um grande amigo. O Cássio. Estou à disposição de vocês sempre que precisarem aí. Até logo, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço a todos.